Rodou nossa vinheta de eleições 2026 e é só a primeira neste 360. E sem delongas vão vir Pedro Venceslau e Isabel Mega para a tela. E a gente começa dando não só o boa tarde a ambos, mas trazendo uma notícia importante no terceiro maior colégio eleitoral desta corrida eleitoral, que é o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. O ex-governador fluminense Cláudio Castro avisou ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que desistiu de disputar uma vaga ao Senado Federal. Essa é a apuração da produtora da editoria de política, Manuela Carlucci. A CNN já tinha adiantado a informação de que lideranças partidárias esperavam essa decisão de Castro após o ex-governador ser alvo de operações da Polícia Federal, 2 em um período de 11 dias. Na análise de integrantes do PL, a manutenção da pré-candidatura poderia desgastar ainda mais o nome de Flávio Bolsonaro, que é senador e é pré-candidato do PL à presidência. E também teve o nome envolvido em notícias relacionadas a Daniel Vorcaro com a questão do financiamento da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o lugar de Cláudio Castro, o PL avalia nomes como o do líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o do deputado federal Carlos Jordi. E o Pedro Venceslau e a Isabel Mega já estão conosco, Débora, porque a gente precisa repercutir essa notícia que veio agora no começo da tarde. Exato. Muito boa tarde, Isabel Mega, Pedro Venceslau. Começando contigo, Pedro, por que agora o novo tóxico do pedaço é Cláudio Castro? E eu não sei se você tem a informação, se ele mesmo avisou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ou se ele foi convidado a desistir. Boa tarde a todos meus colegas. Olha, ele foi convidado a pedir para se retirar. Eu acredito que foi mais ou menos por aí, porque se ele não tomasse essa iniciativa, alguém tomaria por ele. A candidatura dele já estava sob júdice antes da Polícia Federal entrar em ação com essa operação lá no Rio de Janeiro. Porque ele foi considerado inelegível, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral, ficou numa situação parecida com aquela do presidente Lula em 2018. Ou seja, ele poderia até tecnicamente insistir na candidatura dele, oficializar a candidatura dele, mas que depois poderia ser retirada pela Justiça Eleitoral. Então era uma candidatura já muito arriscada, porém, Cláudio Castro, apesar de todos os desgastes anteriores, ainda parecia muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Isso dividia o Partido Liberal num primeiro momento. Dividia porque tinha uma ala do partido que esperava que ele já fosse retirado, que acreditava que não havia a menor condição política para ele continuar com uma candidatura tão politicamente insegura. E, por outro lado, havia uma outra ala que insistia em mantê-lo no páreo. Sóstenes Cavalcante e Valdemar Costa Neto estavam entre aqueles que preferiam esperar, preferiram manter até onde deu a candidatura de Cláudio Castro. Mas o pessoal lá do Rio de Janeiro começou a ficar um pouco aflito com essa situação, porque viu que não houve aquela mudança no cenário que seria o Douglas Ruas assumir o governo no mandato tampão e, nessa condição, disputar o governo do Estado. Portanto, o cenário para o PL hoje no Rio de Janeiro é muito desfavorável. Tudo indica que não vai haver mudança no governo, que o governador interino, que está ocupando o cargo, deve permanecer pelo menos até as eleições. E as pesquisas mostram um certo favoritismo para o ex-prefeito Eduardo Paes. O Sóstenes Cavalcante já vinha sendo cotado, lembrado por várias lideranças lá atrás. Ganhou força essa especulação em torno do nome dele. Porém, o Sóstenes resiste. Ele tem dito que prefere voltar à Câmara dos Deputados, renovar o mandato dele para tentar articular nos bastidores e com os partidos a presidência da Câmara dos Deputados, e especialmente, é claro, se o vencedor da eleição presidencial for Flávio Bolsonaro. Ele é apontado como um político articulador habilidoso, um político combativo e que tem conseguido fazer um bom trabalho no campo da oposição, superando até os líderes da oposição mesmo. O líder da oposição, que é o Zucco, que está mais voltado hoje para sua pré-campanha ao governo do Rio Grande do Sul. Então, o grande líder, de fato, da oposição hoje na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional é o Sóstenes Cavalcante, porém ele resiste. Então agora o PL vai olhar suas alternativas para conseguir montar uma chapa minimamente competitiva, especialmente agora que o candidato a governador vai ter que cumprir uma etapa mais de se transformar num nome conhecido. Ele não tem recall, não é um nome conhecido no Estado, e sem a máquina na mão, esse trabalho fica bastante mais complicado. Sem dúvida alguma. Isabel Mega, bem-vinda aqui ao 360. Você nos conta que já tem um nome ganhando força para essa disputa pelo PL do Rio de Janeiro,
diante do cenário aí de Cláudio Castro, né? E como a Débora colocou, a informação que a CNN conseguiu apurar é que, de fato, Cláudio Castro ontem pegou o telefone e ligou: presidente Valdemar, tô fora. Quem é, então, este cotado que você nos traz aqui, Mega? Boa tarde mais uma vez. Oi, Yuri. Boa tarde para você, Débora, Pedro, para quem está do outro lado da tela também. Digamos que essa era uma oficialização esperada, dada como certa. Era uma questão de respeitar um pouco o timing do próprio Cláudio Castro, segundo fontes que eu vinha ouvindo nas últimas semanas a respeito dessa situação da candidatura dele ao Senado pelo Rio de Janeiro. Até por isso, muitos dos cotados não queriam queimar a largada em relação a ficarem se colocando como uma opção. Mas a gente tinha uma apuração vinda principalmente da Câmara dos Deputados, depois da estratégia da bancada do PL, liderada por Sóstenes Cavalcante, em relação ao fim da jornada 6x1. Foi de Sóstenes que partiu a ideia deles começarem a levantar aquele mote da escala 4x3, ou seja, uma escala mais generosa do que a 5x2, que acabou sendo aprovada na noite de ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados. Tem que fazer um parêntese, porque na leitura da base governista, isso se tratava de um blefe do bolsonarismo, que eles não estavam verdadeiramente engajados com essa proposta, mas fecha parêntese aqui para a gente dar um pouco desse olhar também. E aí, a estratégia veio depois de muita dificuldade, Yuri, Débora e Pedro, do PL, entender o que faria diante de um tema que tem aquele selo popular que é difícil para o bolsonarismo ir contra. Então, o Sóstenes veio com essa carta na manga e, com isso, ele ganhou um certo respeito entre os parlamentares. Ele é um líder respeitado, mas ele ganhou atenção a esse ponto de começarem uma campanha interna para que ele pudesse ser o escolhido para a vaga ao Senado Federal. Ele próprio diz que não quer, porque ele gosta de ser deputado e ele tem o sonho de ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas é aquela coisa, tem uma vaguinha ali para o Senado dando sopa, é algo a ser considerado. Então, a gente ainda coloca ele no campo dos cotados, mas entre os cotados, do campo de alguém que ganhou força e de alguém que fala com o público evangélico. Até eu trouxe essa informação mais cedo no Bastidores. Gustavo Uribe lembrou muito bem, né? Porque a esquerda vai, por exemplo, com o nome de Benedita, também deputada federal, vai tentando uma vaga ao Senado. Justamente um nome que fala com a camada dos evangélicos. Então, é uma maneira da direita também ter uma certa disputa com este público em específico. Nada está definido ainda, mas é uma vaga que está sobrando, digamos assim. Hoje a gente tem Carlos Portinho, que é senador pelo Rio de Janeiro, mas já está até com um número pronto para disputar uma vaga à Câmara dos Deputados. E a gente tem a situação de Flávio Bolsonaro rumando para a concretização da campanha, né, da vaga à presidência da República, mas, ao mesmo tempo, algumas fontes pontuam que essa vaga poderia ser uma reserva e que ele poderia, por exemplo, ter o plano de colocar a própria mãe, Rogéria Bolsonaro, porque é alguém que é fácil de tirar caso ele tenha algum revés no plano dele de disputar a presidência, e ele poderia tentar novamente uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro. Então, são todas as conjecturas que vão aparecendo nesses cenários diante de uma situação que já era difícil de ser levada adiante, que era a candidatura de Cláudio Castro, principalmente porque ele foi considerado inelegível pelo TSE, então ele poderia ter a candidatura barrada, e também porque Cláudio Castro está vendo a Polícia Federal cercear ali suas atividades políticas, querendo ou não, né? O cerco está se fechando, é o que eu quero dizer aqui em relação a Cláudio Castro. Ele está se tornando também radioativo, ou utilizando a palavra que a Débora usou muito bem, está ficando tóxico também.